Boa noite a todos. Me chamo Antônio Marcos. Gostaria de estar dividindo com vocês a experiência mais assustadora que já ouvi. Todo este ocorrido foi vivenciado por minha avó, Senhora Maria Teresa Ramos, durante o ano de 1920. Minha avó morava em uma fazenda onde por muito tempo era cultivado café. Tanto ela como meu avô trabalhavam juntos nestas terras. Eles preparavam a terra junto com muitos trabalhadores, e somente depois de tudo estar pronto, os grãos de café eram plantados. Então somente depois de muito tempo eles faziam a colheita, junto com os moradores da região que eram contratados. Quando chegava a época da colheita, os empregados que tinham moradia na fazenda não davam conta sozinho do serviço. Com isso vinha gente de longe para trabalhar. O dono da fazenda alojava todos em um enorme celeiro. Como minha avó sempre dizia, manda quem pode e obedece quem precisa. O lugar era precário. Muitos faziam as suas camas de feno, que era usado para alimentar algumas cabeças de gado. As poucas camas que existiam eram deixadas para as mulheres, pessoas de idade e até mesmo crianças que acompanhavam seus pais naquela jornada. Como minha avó já era uma das pessoas mais velhas a trabalhar há mais tempo naquelas terras e já tinha ganhado a confiança do patrão, ela acabou ficando encarregada de alguns afazeres. Pela manhã era ela que fazia o café da manhã, o almoço e a janta para os trabalhadores. Estivesse sol ou estivesse chuva, minha avó nunca falhava com o seu compromisso. Mas então, quando foi uma noite de lua cheia, minha avó estava em uma cozinha feita fora da sua casa. As paredes daquele lugar eram feitos de bambu e barro, e ela já vinha preparando um café para meu avô, pois ele gostava de se assentar para fora da casa e sentir o cheiro do campo tomando seu café. Esta cozinha ficava a uns 5 metros da sua casa. Nas paredes existiam muitos buracos que possibilitavam ver a mata ao redor. As horas já vinham se passando e se aproximavam das 11 horas da noite. Meu avô ainda não havia chegado. Minha avó acabou ficando bastante preocupada, pois bem ao longe era possível ouvir o tropé de muitos cachorros, e a sua impressão a alertava que eles vinham acompanhando algo que se aproximava cada vez mais. Então, depois de algum tempo já ter se passado e meu avô ainda não ter chegado, minha avó acabou ouvindo alguns barulhos estranhos ao redor da cozinha. Em suas palavras, ela fala que o que caminhava ao redor da casa tinha uma respiração pesada e parecia se engasgar em sua própria saliva. Também era possível ouvir o som de passos pesados ao redor. Foi então que ela, acreditando que meu avô ou algum trabalhador poderia estar andando próximo, acabou indo olhar por um dos muitos buracos que existiam nas paredes da cozinha. Naquele momento ela só via um vulto negro, do tamanho de um homem, andando a poucos metros da casa. A única luz que iluminava todo aquele lugar era a luz da lua, mas bastou que aquilo viesse a começar a caminhar em direção à casa velha para que minha avó percebesse que o que estava espreitando do lado de fora não era deste mundo. Ela ficou muito assustada com o que acabou vendo. Mais do que ligeiro, ela correu em direção à porta que se encontrava entreaberta. Então ela a fechou. Lentamente ela se aproximou do fogão a lenha, imaginando o que poderia ser aquele demônio. Em suas palavras, ela sempre nos falava que aquilo era uma criatura vinda diretamente do inferno. Um demônio com o corpo quase humano, mas que possuía a cabeça de cachorro. Ela dizia que aquilo era tão negro quanto a noite. A criatura acabou ouvindo o barulho da porta quando ela se fechou.
E não demorou muito para que aquele ser começasse a arranhar a porta e as paredes ao redor querendo entrar. Foi então que minha avó acabou sentindo como se fosse um ar quente batendo em seu braço. Quando ela olhou para o buraco que se encontrava na parede em que ela se encontrava próxima, ela percebeu que a criatura havia colocado seu focinho em um dos buracos que havia na parede e estava tentando alcançar o seu braço. No mesmo instante, de imediato, ela olhou para o fogão em busca de água quente, mas o que tinha já havia sido usado para fazer o café. Foi então que ela percebeu que havia alguns pedaços de madeira que estavam em pura brasa viva. Então ela pegou uma destas madeiras e acertou a boca e o focinho do lobisomem, que no mesmo momento saiu rugindo pelos campos escuros. Minha avó correu para sua casa e contou todo o acontecimento para o meu avô. Depois de ouvir todo aquele acontecimento, meu avô acabou baixando a sua cabeça por um pequeno momento. Então ele a olhou novamente e respondeu para ela que tinha quase certeza que o que ela viu era um lobisomem e que possivelmente esta criatura poderia ser um dos novos trabalhadores contratados para a colheita de café. Durante toda aquela noite, minha avó permaneceu alerta. Ela passou a noite toda com o olhar e os ouvidos bem abertos. Então, durante o dia seguinte, tão logo o primeiro raio de sol adentrou pela janela, minha avó já estava com um café à mesa para todos. Mas faltava alguém. Depois que todos haviam tomado o café da manhã, todos foram para os campos cumprir com seus deveres. Minha avó, durante o dia, também fazia o trabalho que todos naquele lugar chamavam de bombeira. Ela enchia grandes porungos com água de poço e carregava com ela em meio aos trabalhadores. Desta forma, ela não deixava ninguém ficar com sede. No momento em que ela servia a água para um trabalhador, ela acabou notando outro que vinha ao seu encontro. Era um homem bastante estranho. Ele tinha o rosto coberto e era possível ver somente os seus olhos. Tão logo ele se aproximou dela, ele acabou pedindo água para minha avó. E tão logo minha avó o serviu, ele deu as costas para ela. No momento em que estava matando a sua sede, minha avó caminhou até a sua frente e acabou notando que aquele homem estava com o seu rosto completamente queimado. Seu nariz e sua boca se encontravam com grandes queimaduras. Tão logo ela percebeu aquela situação, ela entrou em pânico e também ficou com muito medo. A única certeza que ela tinha naquele momento era que aquele homem não poderia fazer nada contra ela, pois havia muitos trabalhadores próximo a eles. Então, depois de saciar a sua sede, aquele homem caminhou em direção ao celeiro. E quando o fim do expediente de trabalho chegou, o fiscal daquele lugar perguntou por onde aquele homem estava. Ninguém sabia responder. O fiscal decidiu ir até o celeiro e falou que se ele estivesse dormindo, ele ia ser mandado embora. Tão logo o fiscal chegou naquele lugar, ele percebeu que aquele homem havia sumido, e suas coisas também. Minha avó acredita que aquele homem era o famigerado lobisomem, e depois que foi descoberto, acabou indo embora, pois temia que os outros trabalhadores acabassem o prendendo e dando fim na sua vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite.